Olá pessoal, vamos a mais uma aula do curso de Matemática Básica. Vamos estudar hoje juros compostos. Já tivemos duas aulas sobre juros simples, até se você não viu, gente, eu convido, são aulas bem importantes, duas aulas sobre juros simples, tá? Agora nós vamos ver a aula sobre juros compostos. Antes de começarmos, inscreva-se no canal. Semanalmente, aulas novas são postadas e assim você fica por dentro de tudo o que está acontecendo aqui no Mais Matemática. Ok? Vamos começar então. Juros compostos. Vamos lá. Assim como a gente fez um exemplo inicial para entender o mecanismo lá nos juros simples, vamos fazer a mesma coisa agora aqui nos juros compostos. Vamos imaginar que você vá a um banco e faça uma aplicação inicial. Essa aplicação inicial é o teu capital, também chamado capital inicial, tá? E aí pode ser representado com a letra C maiúscula. E vamos supor, então, que esse capital inicial seja do valor de R$100. Então, é um valor bem simples para que a gente entenda com facilidade o mecanismo dos juros compostos. E esse banco esteja dando uma taxa para o seu empréstimo. Taxa, a representação é a letra I, ok? Uma taxa de 10% ao mês. Totalmente fora de propósito. Aqui não existe, mas é bom para a gente entender o mecanismo, então, dos juros compostos. Tudo bem? Vamos imaginar aqui 3 períodos. Por exemplo, dia 10 de janeiro, 10 de fevereiro, 10 de março e 10 de abril. E vamos ver como é que funciona, então, o regime de juros compostos. Então, olha só. No dia 10 de janeiro, você vai ao banco e faz uma aplicação inicial de R$100. Chegou lá para o gerente e disse, olha, eu quero aplicar R$100 na poupança. E o gerente diz o seguinte, a poupança está dando 10% ao mês. Isso aí totalmente fora de cogitação, mas bom se fosse, né, gente? Mas olha lá, vamos seguindo. Aplicado, então, R$100, você ganhará 10% sobre o valor de R$100. 10% de R$100 são R$10, né, gente? Então, você vai ter lá no dia 10 de fevereiro, você terá uma quantia de R$110. Passado um mês, ou seja, lá no dia 10 de março, você terá novamente uma taxa incidindo sobre o valor de R$110. Agora, como a gente está tratando de juros compostos, a taxa, gente, ela sempre irá incidir sobre o valor anterior, não sobre o capital inicial, como é juros simples, e sim sobre o valor anterior. Se o valor anterior é R$110, 10% de R$110, isso aqui são R$11. Então, 110 mais R$11, você terá um valor de R$121, porque isso aqui é juros compostos, é o juro sobre juro. Passado mais um mês, ou seja, lá no dia 10 de abril, você vai ganhar mais 10% sobre agora os 121, não sobre o 110, sobre o 121, sobre o último valor. 10% de 121, isso aqui são R$12,10. Então, acrescentando R$12,10, nós vamos ficar com R$133. Anote lá, R$133 com 10 centavos. Esse é o regime de capitalização composta, ou seja, de juros compostos. Repare o seguinte, vamos fazer uma observação aqui, ó. Do primeiro para o segundo mês o que aconteceu, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto. O que aconteceu aqui? Ó? Aqui, gente, houve um aumento de 10%. Pessoal, aumentar 10% o valor, para você saber quanto que o valor vai ficar, só multiplicá-lo por 1,1. Isso aqui a gente aprendeu bastante lá na aula de porcentagem. Novamente, aplicando uma multiplicação por 1,1, ou seja, 110 vezes 1,1, vai ficar 121. Multiplicação por 1,1, repetindo, é um aumento de 10%. Por exemplo, se o aumento fosse de 25%, a gente estaria multiplicando por 1,25.
Ok? Vamos continuar. Então, aqui, ó, de 121 para 133, como é que a gente faz esse valor? Somente multiplica por 1,1 e você terá R$ 133,10. Então, essa multiplicação aqui, ó, vezes 1,1, vezes 1,1, vezes 1,1, isso aqui, ó, caracteriza um regime de capitalização composta. Vamos escrever isso aqui que é importante, tá? Vamos escrever aqui, ó, vamos botar aqui, ó, assim, e vamos fazer essa observação aqui do lado. Isso aqui, ó, representa um regime de capitalização, anote lá, composta. Ou seja, juros compostos, tá? Nos juros simples, não sei se você se lembra, aqui o aumento daqui para cá era sempre R$10, 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 R$10. Aquilo ali nada mais era do que uma progressão aritmética, onde R$10 era a razão. Agora, olha só, se esse aqui é o primeiro, segundo, terceiro e quarto termos de uma progressão, e nós estamos sempre multiplicando por 1,1, aqui está caracterizado uma progressão geométrica, onde 1,1 nada mais é do que a razão dessa progressão geométrica. Então, juros simples e juros compostos, você pode tratar simplesmente por PA e PG, respectivamente. Isso a gente vai ver lá depois, bem certinho, lá em PA e PG. Tudo bem? Vamos falar acerca do formulário de juros compostos. O formulário de juros compostos, a gente aqui no ensino médio vai ficar atento apenas a uma única fórmula. E essa daqui, ó. O montante, ele é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao expoente t, ou seja, ao tempo. Aqui tem gente que coloca n, número de meses, número de anos, se refere, mas pode ser ao t também. Então, vamos colocar as flechinhas aqui, ó, para indicar o que cada uma dessas letras significa. Ok? Nós temos, então, aqui, ó, o M é de montante, o valor final, no caso, tá? Depois dos juros. O C é o capital. O I, no caso, é a taxa. E o T é o tempo. Uma observação aqui, ó, como eu fiz lá nos juros simples, eu vou fazer também nos juros compostos. Essa observação diz o seguinte: a taxa e o tempo sempre concordam. O que eu quero dizer com concordo aqui, moçada? Seguinte, que se a taxa está ao mês, o tempo estará em meses. Se a taxa está ao ano, o tempo estará em anos. Se a taxa está ao semestre, o tempo estará em semestres e assim por diante. Certo? Pessoal, vamos resolver agora 3 exemplos bem básicos sobre juros compostos. Ok? Acompanhe aí. Vamos fazer 3 exemplos básicos para você entender bem essa parte inicial aqui de juros compostos. Diz assim, ó. Primeiro exemplo. Rubem aplicou R$300 em um investimento que rende 2% ao mês a juros compostos. Então, ó, a questão se refere a juros compostos. Qual é o montante ao final de 3 meses? Então, a pergunta, ó, qual é o montante? Já vamos colocar aqui M, ponto de interrogação, tá? Ao final de 3 meses, então o teu tempo aqui, ó, é de 3 meses. Vamos voltar ao início da questão. Rubem aplicou R$300, essa aplicação então é o capital, 300, em um investimento que rende 2% ao mês. Então, a taxa é de 2% ao mês. Repare o seguinte, ó, que o tempo está em meses e a taxa está ao mês. Então, está tudo certo, não precisa fazer transformação alguma. E aqui uma observação muito importante. Lembre que lá nos juros simples,
um exemplo de uma taxa de 2% ao mês, multiplicando por 12, dará 24% ao ano. Ok? Isso poderia ser feito simplesmente sem medo algum. Agora, nos juros compostos, a gente não pode dizer que uma taxa de 2% ao mês, vezes 12, no caso, daria 24% ao ano. Juro composto é juro sobre juro. Então, essa simplificação não pode ser feita. Então, pela nossa fórmula, nós temos que montante é igual a capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo t. Vamos lá. Montante. Qual o montante? Queremos descobrir. Montante, capital inicial, R$300, que multiplica 1 mais a taxa. Agora, um cuidado aqui, ó. A taxa, ela está 2% ao mês. Só que é o seguinte, como é que a gente vai escrever esse 2% lá? 2% em fração é a mesma coisa que 2 sobre 100. Concorda comigo? E 2%, 2 sobre 100 em decimal, não é a mesma coisa que 0,02? 20%, 20 sobre 100 daria 0,2. 2% é 0,02. Então, esse valor aqui, ó, é o valor que a gente deve utilizar na fórmula, ou seja, a porcentagem em formato decimal. Não esquece isso, por favor, tá? Então, vamos lá. Voltando, montante é igual a capital, que é 300, que multiplica 1 mais a taxa, então, que é 0,02, elevado ao tempo. O tempo é de quanto? Está ali, ó, tempo 3 meses. Então, isso aqui elevado ao expoente 3. Continuando, montante é igual a 300, que multiplica 1 mais 0,2. Isso fica 1,02. Tudo isso elevado ao expoente 3, né? Esse 1,02, no caso, está elevado ao cubo. Vamos fazer essa conta? É uma conta simplesinha que poderia ser feita assim, ó. Olha só. 1,02 ao cubo seria 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02. Esse valor dá 1,06128. Vamos colocar isso aqui apenas 1,061, ok? Então, montante é igual a 300 vezes 1,061. Essa multiplicação 300 vezes 1,061, isso dá 318,30. Ou seja, R$ 318,30. Esse é o valor do montante que está sendo procurado. Ok, gente? Vamos ao exemplo 2, que diz o seguinte. Um capital foi aplicado a juros compostos. Ó, então está sendo claro aqui a questão que se refere a juros compostos. E a taxa de 20% ao ano, durante 3 anos. Se decorrido esse período, o montante produzido foi de R$ 864, qual foi o capital aplicado? Então, olha só, a pergunta, qual foi o capital aplicado? Então, a pergunta é o capital, ponto de interrogação. Vamos voltar lá em cima. Um capital foi aplicado a juros compostos e a taxa de 20% ao ano. Então, a taxa aqui, ó, de 20% ao ano, abreviamos aqui ao ano, durante 3 anos. Então, o tempo, 3 anos. Ok? Se decorrido esse período, o montante produzido foi de R$ 864. Então, aqui o montante, ó, montante 864, qual foi o capital aplicado? Vamos lá. Pela fórmula, juros compostos, montante é igual a capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao expoente t. Substituir, nós teremos montante 864 igual ao capital que estamos procurando, que multiplica 1 mais a taxa, gente. Taxa 20% ao ano. Vamos lembrar aqui, ó, 20% é a mesma coisa que 20 sobre
100. E 20 sobre 100 em decimal é 0,2. Esse valor em decimal é o valor que deve ser utilizado na fórmula de juros compostos. Então, vai lá. 1 mais a taxa, que é 0,2, elevado ao tempo t. O tempo aqui, 3 anos. 3 anos. Então, continuando, nós teremos 864, isso aqui é igual a capital, que multiplica 1 mais 0,2, fica 1,2. Isso tudo elevado ao expoente 3. Vamos pegar a nossa calculadora e fazer o seguinte. 1,2 ao cubo, isso aqui é a mesma coisa que 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2. E o resultado, 1,728. Então, nós teremos 864 é igual ao capital que multiplica 1,728. Esse 1,728 está multiplicando, desce dividindo. Então, o capital será 864 dividido por 1,728. Esse capital, portanto, é um valor de 500, exatamente, tá? 500 reais. Esse aqui é o valor, então, procurado, o capital nessa questão de juros compostos. Vamos ao terceiro exemplo. Diz assim, uma dívida contraída a juros compostos, então referência a juros compostos, regime de capitalização composta, ela aumenta 50% em 2 meses. Qual é a taxa mensal de juros dessa dívida? Então, olha só, vamos devagar aqui. Uma dívida contraída a juros compostos aumenta 50% em 2 meses. Olha só, o tempo, então, que transcorreu foi de 2 meses. Certo? A dívida inicial, vamos dizer, quando foi feito o empréstimo, aumenta 50%. Vamos entender isso daqui. Vamos supor que você emprestou um valor, um capital, então, que é um certo valor, eu não sei quanto é que é, só sei que é um valor X, por exemplo, e ela aumenta 50%. Quanto é que é 50%, um aumento de 50%? Pessoal, um aumento de 50% é só pegar o valor inicial e multiplicar por quanto? 1,5, não é? Se fosse um aumento de 30%, multiplicaria por quanto? Por 1,3, não é? Um aumento de 25%, multiplicaria por 1,25. E por aí vai, né? A gente viu isso aí lá na aula de porcentagem. Então, o montante será 1,5 vezes o valor X. Um aumento, então, de 50%. Ok? Qual é a taxa mensal de juros dessa dívida? A pergunta aqui é a taxa. O ponto de interrogação está aqui nela. Tudo certo? Agora, olha só. O teu tempo ele está em meses. Então, a taxa, automaticamente, ela sairá ao mês. Ok? Não há que se preocupar. Então, a taxa, já que o tempo está em meses, a taxa sairá em meses. Se o tempo tivesse em anos, a taxa sairia ao ano daí. Ok? Vamos lá. Pela fórmula, nós temos o quê? O montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa, isso aqui elevado ao tempo t. O montante, vamos substituir, 1,5x. 1,5 vezes o x. O capital é o valor x, que multiplica 1 mais a taxa, queremos descobrir, e o tempo, 2. Tempo, 2 meses. Ok? Agora, olha só. Nós temos aqui uma multiplicação aqui, então não há medo algum. Podemos cancelar esse x com esse x, já que esse x ele desceria dividindo. Então, cortaria x com x. O que sobrou aqui? Sobrou 1,5. Isso aqui é igual a 1 mais i ao quadrado. Ok? Agora, o que acontece? Matemática básica, né, gente? Esse quadrado aqui
que ele faz? Ele vai passar para o lado de lá, fazendo o quê? Extraindo uma raiz quadrada. Então, nós vamos ter 1 mais i sozinho aqui, ó. 1 mais i deixamos isolado. Isso aqui é igual a raiz quadrada de 1,5. Vamos pegar mais ou menos esse valor, quanto é que dá? Calculador aqui, ó. Raiz quadrada de 1,5, ó, raiz quadrada aqui, 1,2247. Vamos colocar aproximadamente 1,22, tá? Então, nós vamos ter aqui que 1 mais i. Isso aqui é muito próximo, aproximação assim, né? 1,22. Para isolarmos o i, o que vai acontecer? Isso aqui é aproximado, passa o 1 para o lado direito, nós teremos 1,22 menos 1, nós teremos 0,22. Isso aqui, então, é a mesma coisa que aproximadamente 22 sobre 100, né? Duas casas decimais, 2 zerinhos aqui embaixo, e 22 sobre 100, 22%. Então, isso aqui é aproximadamente 22%. Lembra aqui, ó, taxa ao mês, então 22% ao mês. Ok, gente? Pessoal, terminamos mais uma aula de matemática básica. Essa foi apenas a primeira aula que envolve juros compostos. Teremos mais uma aula, pode assistir lá porque ela está muito boa. Vamos fazer algumas questões para você ver como esse assunto vem sendo cobrado. Ok? Se você gostou da aula, clique em gostei, faça comentários também, ok? Bons estudos e até a próxima!